Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Mão de Jesus. Eu quero aqui trazer esse vídeo, alguns versículos da Bíblia e comentar aí sobre política e religião, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto, né? Passou agora as eleições do primeiro turno, agora vai ter aí o segundo turno, né, para presidente, e nós, glória a Deus, devemos aí estar atento às coisas de Deus e às coisas da terra também, né? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Deus, que estamos, Senhor, nessa tarde, Pai, nesse dia. Talvez, Senhor, essa pessoa vá assistir, Senhor, meu Deus, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, o Senhor sabe, Jesus. Mas o que te peço é graça, misericórdia, piedade, compaixão, livramento, para que nós venhamos, meu Deus, ter uma vida quieta e sossegada diante de Ti, Senhor, Te servindo, Te adorando, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu postei algumas coisas aí sobre as eleições agora, né? Sobre o atual presidente, né? Que é o Jair Messias Bolsonaro. Mas eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que a gente se coloca na posição a qual o Senhor tem nos direcionado, né? Aqui no meu canal aqui a gente não tem investimento nenhum, patrocínio de ninguém, né? A não ser a misericórdia de Deus. O próprio Deus tem me patrocinado neste canal. E aqui a gente não se coloca aí partidário de esquerda ou de direita. Nós se colocamos aí com as coisas justas que Deus se agrada, né? E seja esquerda ou direita, quem estiver praticando a justiça, as coisas certas, corretas, dentro da Bíblia, é essa qual nós apoiamos, né? Então, o crente, o evangélico, o cristão e a política. Eu ouço muitos comentários, né? Ah, mas o crente não deve participar, não pode participar, não tem que participar. Então é justamente nesses pontos que eu quero trazer aqui, né? Nós vemos que na época de Jesus, que é a nossa base de fé, de salvação, de orientação, é Jesus de Nazaré, a sua vida aqui na terra, nós vemos que na época de Jesus já tinha política, assim como antes, né? E aí nós vamos observar a conduta do nosso Jesus, como que ele se portava, se colocava, e assim que nós devemos ser. Agora, eu quero trazer aqui, por exemplo, alguns versículos no Antigo Testamento também, que é em Jeremias, capítulo 29, quando Jerusalém, né, é tomada, é ali derrubada, né, e o povo é cativo para a Babilônia. E aí Jeremias ora a Deus perguntando para Deus como que o povo vai se portar, vai se comportar em Babilônia, uma terra de idolatria, uma terra que não serve, né, a Deus Jeová, ao nosso Jesus, como eles vão se comportar? E aí Deus fala com Jeremias, Jeremias escreve uma carta orientando como eles se comportariam em Babilônia. E aí nós vemos aqui no capítulo 29, no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa,
e habitai, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Você vê que o próprio Deus permitiu que Jerusalém fosse derrubada, o povo de Deus fosse vencido, e o próprio Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia. Então, se é a vontade de Deus que a parte comunista, né, o PT, ou que seja, entre no governo, assim como foi no passado, né, nós não podemos fazer nada, nós temos que aceitar e viver, porque seja direita ou esquerda, a nossa vida não está nos alicerces de direita, esquerda ou política. A nossa vida está baseada na Bíblia Sagrada, em Jesus de Nazaré. Então, né, eu tenho o meu canal aí, eu posto alguma coisa, o irmão começa a xingar, começa a falar e isso, aquilo, outro, mas nós temos que se voltar para as coisas corretas, as coisas de Deus, né? Se a direita apoia a arma, né, se a direita tem alguns outros problemas, isso ele vai se haver com a justiça e com Deus. Se a esquerda faz coisas erradas, isso eles vão ver com a justiça e com Deus também, né? Agora, nós não podemos apoiar nem matar o próximo, seja da parte da polícia, seja da parte dos bandidos. A morte, Deus não autoriza ninguém a tirar a sua vida, nem se suicidar, porque você que suicida está tirando sua própria vida, você não pode fazer isso, porque quem pode tirar a vida é só aquele que a deu, que foi Deus. Então ele deu a vida, ele pode tirar. Ele é o dono da vida. Mas nós não. A não ser, né, num momento de guerra, é outra coisa, é outros pontos aí. Mas no momento que nós estamos vivendo aqui, de democracia, não tem esses pontos aí de tirar a vida de ninguém, né? Então, nós apoiamos as coisas corretas. O Senhor Jesus, ele nos julga, não é segundo o que fazemos em um dia. O Senhor Jesus nos julga segundo o que fazemos durante a nossa vida. É uma balança. A balança da carne, se ela nós continuar fazendo as coisas da carne, Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, a balança vai nos condenar, a carne, né? As coisas erradas. Se nós conseguir cumprir o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, a balança vai melhorar, ela vai equilibrar, e se nós perseverarmos no fruto do Espírito, nós vamos glorificar a Deus, né? Nós vamos ser salvos, porque contra os frutos do Espírito não há condenação, não há lei. Então é esses pontos que eu quero trazer aqui, não é o fato de direita, esquerda, Bolsonaro ou Lula. Vou colocar o nome aqui que as eleições vai vir aí, não é esse o fato. É o fato que Jeremias, quando estava em Jerusalém, que o povo estava em pecado, ele denunciou o pecado do povo de Deus. Não era da política, mas o povo de Deus. Porque essa é a nossa responsabilidade, de se envolver com as coisas de Deus e trazer o espiritual para os irmãos, para as irmãs, de alguma forma. Jeremias denunciou, dizendo, olha, vocês têm se desviado, têm se prostituído, têm adulterado, têm abandonado Jeová, por isso o Senhor vai destruir Jerusalém, o Senhor vai vir contra vocês. Então, aquilo que se falava, se Deus é por nós, quem será contra nós? Virou assim, se Deus é contra nós, quem será por nós? Você está entendendo? Se nós não tiver a amizade do Espírito Santo, que o Senhor Jesus peleje por nós através de obedecer às suas escrituras, a sua palavra, não tem como a gente vencer. Esses pontos. Não tem como a gente chegar lá se não for obedecendo essas escrituras. Então é esses pontos que eu quero trazer aqui para o canal. Aqui o canal ao qual sou responsável aqui, Mão de Jesus, né? Por enquanto está no ar, né? E não sei até quando, Deus sabe.
Nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu quero trazer isso aqui para os irmãos, para as irmãs. Jeremias, ele falou, vocês se desviaram, começaram a adorar os balaíns, os atarotes, deuses estranhos, mais de escultura, vocês se desviaram, se prostituir, adulterar, desobedecer a Deus, vocês se desviaram. E o Senhor está falando que ele vai vir com ira contra vocês. Jeremias falando. Jeremias não tinha nada a ver com política, nem era pago, nem tinha remuneração. Ele só era um homem voltado para as coisas espirituais, as coisas de Deus. É esses pontos que eu quero trazer aqui. Então, agora vamos para o Novo Testamento. O exemplo hoje é Jesus. Onde que Jesus se envolveu com política? Jesus não se envolveu com política, ao contrário, ele denunciava os pecados, tanto quem estava na política quanto quem não estava. Esse é o nosso envolvimento, não é política. Também não é vivermos em coisas erradas, mas sim procurar sair de alguma forma das coisas erradas, se nós podemos. Tem uns que não conseguem mais, já estão presos, entrelaçados, não conseguem mais sair das coisas erradas. E as coisas erradas são muitas coisas que muitas vezes você é crente, você não é político, você não apoia a política, mas porém você vive enrolado, né, na mentira, no adultério, na prostituição, na pornografia ou coisa semelhante. E aí nós devemos fugir dessas coisas. Em Mateus, capítulo 22, o Senhor nos diz assim, vamos ler essa passagem aqui, ó. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e que ninguém te dá, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Aí, ó. Então eles vieram pegar Jesus no meio da política. Sim. Glória a Deus. Então Jesus ensinando aqui, ele ensinava que tem que separar quando nós tratamos de política, quando nós tratamos das coisas de Deus. Devemos pagar os nossos impostos, nosso tributo, sem infringir, sem se desviar, sem se deturpar, sem se corromper, né? E sim viver na verdade. Então, Jesus falou bem claro, dai a César o que é de César. É a política, tá? A política. Né? Exercer o seu cargo na política conforme tem que ser. E dai a Deus o que é de Deus. Então nós devemos sim pagar os nossos tributos, se for possível. Se algum irmão ou irmã é candidato, né? Ou foi candidato ou está aí dentro da política, ele tem que exercer o seu papel de autoridade dentro da política, fazer o que tem de ser feito, né? Sempre voltado para as coisas justas. Seria a mesma coisa quando a gente está no nosso trabalho, tem que fazer o que nos é devido, trabalhar, fazer o que o trabalho pede, porque estamos lá. Então, se nós aceitamos estar lá, nós temos que fazer o que tem de ser feito. Quando Deus fala assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é justamente separando religião e política, ou seja, as coisas de Deus das coisas terrenas. É isso que o Senhor quer dizer. Porque você vê que Jesus não se mistura. Ele paga os impostos, os tributos ali, mas ele não se mistura. Né? Jesus ele poderia ser candidato, mas Jesus não é a missão de Jesus isso aí. A missão de Jesus, e isso ele vem ensinar para mim e para você, que somos crentes em Cristo Jesus, a missão de Jesus é nos ensinar a ir para o céu. Jesus não vem ensinar a ser candidato, a ganhar, a ser prefeito, deputado, vereador e tal. Também o Senhor Jesus, ele não colocou um bloqueio que nós não podemos ser isso. Podemos
Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, se a pessoa já tem um cargo na igreja, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Se a pessoa tem um cargo na igreja, é pastor, diácono, presbítero, está na frente da obra e ele vai entrar na política, ele deve entregar o cargo e aí seguir a política. Claro que a sua pessoa justa, ele deve conservar, né, as coisas justas. Mas ele está aceitando um cargo ali, que é um trabalho, né? Então ele tem que atuar ali. Agora, eu não concordo aí de a pessoa estar na frente do ministério e entra na política e continua à frente do ministério. Aí vira meio que bagunça para você ver. Se Jesus tivesse aceitado algum cargo político, ele tinha ali, vamos dizer assim, parcialmente, ele tinha largado ali, deixado ali o cargo dele de ir para a cruz, né, a missão dele, e tinha ali se envolvido na política para trazer, para ajudar ou para trazer a verdade ou ajudar nas leis ali justas, né, dentro da política. Isso está dando para entender. Mas Jesus sabia que a missão dele era a cruz. Ele sabia que aos 33 anos de idade terrena, ele ia doar a sua vida, ele ia partir desse mundo. Então, ele sabendo da sua missão, ele não se envolveu na política, tá? Agora, não vamos comparar nós com Jesus. Nós, quem somos nós para Jesus? Não é ninguém, nada, né? Então, nós não podemos comparar nós para Jesus. Nós temos que procurar servi-lo de todo o coração, né? Mas se a pessoa está aí à frente de um cargo, eu oriento aí deixar o cargo se envolver na política, se ela quer, né? Agora, se ela não está em cargo nenhum de igreja, né? Nem pastor, nem diácono, nem presbítero, ou seja, e ela vai se envolver na política, amém, que ela faça um bom ministério, né? Que seja bênção, porque também a igreja precisa. Um outro político, né, que estava ali e que era um homem que é um homem ali justo, né, uma pessoa do bem, que era também seguidor de Jesus, estava na política ali, é José de Arimateia, né, que era um dos juízes ali do Sinédrio. O Sinédrio ali era uma organização daquela época que era lei, né? Era lei ali, com mais de 20 juízes ali, e José de Arimateia era um deles que estava ali e era discípulo de Jesus, né? Então você vê que José de Arimateia, ele não estava à frente da igreja, ele não era nem um apóstolo, não era nem um pastor, não era nem uma pessoa que estava ali tomando de conta, ou ia tomar de conta da igreja de Jesus. Você vê que depois que Jesus morre e ressuscita, José de Arimateia, pelo menos, não conheço, não parece, né, tomar a frente dos apóstolos. Ele continua na sua missão, aonde Deus colocou ele. Ele faz, né, aquilo, o trabalho dele, e serve a Deus, e serve a Jesus, né? Então, essas é as observações que eu tenho que trazer aqui. Eu não vou me alongar mais aqui no vídeo, mas essas são as observações que eu trago aqui para os irmãos e para as irmãs. Amém? Aí do canal Monte Jesus, tá? E outra coisa, João capítulo 18, só para encerrar aqui, versículo 15. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Então Pilatos ali estava julgando Jesus, perguntando o que ele fez, né? Versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então está bem claro que o reino de Jesus não é esse. Não é aqui a terra. O reino de Jesus é o céu. Então está bem claro que Jesus não se envolve em política. Se Jesus se envolvesse em política, ele ia deixar a missão dele e fazer a política ali, ser um juiz, mas não. A missão de Jesus não foi isso. A missão de Jesus foi vir morrer por nós, morrer pelos irmãos, por nós que somos irmãos, dar o seu sangue. E ele tinha que mostrar o céu e não
se perder de forma alguma, não se desviar de forma alguma. Então, Jesus ele cumpre a sua missão e nós vamos cumprir a nossa missão aonde quer que nós estejamos. O Senhor Jesus nos chamou para ser justos e justificados em Cristo, através da sua palavra, tá bom? Então essa é a minha posição aí a respeito da política e o crente e a religião, tá? Espero aí ter feito me entender um pouco e esclarecer um pouco aí no canal Mão de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração final aqui. Senhor Jesus, Espírito Santo, graças te dou por esses minutos, Senhor, de explicação, meu Deus, de palavra. Pai amado, Pai querido, que não seja para confusão, mas para edificação, meu Pai, dos irmãos, das irmãs, aqui que nós estamos, Senhor Jesus, juntos, ó Pai, em oração, Deus, pelas autoridades, Senhor. Meu Deus, toma em tuas mãos, Senhor, agora o segundo turno das eleições, meu Pai. Quer seja, meu Deus, o presidente da direita ou da esquerda está em tuas mãos, Senhor. O que nós pedimos, Senhor Jesus, meu Deus, é que o Senhor, meu Deus, joga por terra, Senhor, toda a potestade maligna, e que o teu nome, o teu povo, Senhor, seja preservado, conservado, e o teu nome glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmã. Aqui quem vos falou foi o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Nome de Jesus. Espero ter explicado um pouquinho aí. Amém? Quero agradecer a todos os inscritos, todos aí que têm deixado seu like, compartilhado e deixe seu comentário, tá bom? Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.